O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Ouça agora o programa A Voz da Boa Semente. Apresentação: Pastor José Carlos Bertanha. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para glorificarmos a Deus através desse programa A Voz da Boa Semente, onde estaremos hoje falando das maravilhas de Deus, como sempre, é o nosso propósito. E um prazer estar com você para mais uma vez juntos, participarmos desta palavra. Hoje nós falaremos sobre a unidade, unidos ao mesmo corpo, a unidade do corpo de Cristo, que é a mesma coisa. Então estaremos lendo daqui a pouco para nós, livro Carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, também a partir do versículo 12, alguns versículos para nossa meditação. Mas antes estaremos também ouvindo nosso irmão Marcelo, falando aí, orientando você como você poderá participar conosco. E também depois estaremos orando, louvando a Deus, estaremos ouvindo alguns louvores, orando e lendo a palavra do Senhor. E você que puder, esteja aí nos acompanhando, orando por nós, e com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração, e que o Espírito Santo esteja falando conosco, contigo e comigo também, e assim o nome do Senhor seja glorificado. Ouviremos o irmão Marcelo, depois estaremos orando ao Senhor, depois alguns louvores e depois a palavra do Senhor. Irmão Marcelo Alves. Pastor José Carlos Bertanha, a paz do Senhor, Shalom Adonai, boa noite a todos os que nos assistem pelo YouTube, boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Interativa FM, pelo aplicativo, que Deus lhe conceda toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Bom, a minha participação aqui para que as pessoas saibam como podem interagir com a rádio, com o programa A Voz da Boa Semente, não é? Nós estamos no Instagram, no Facebook também, e a gente pede para que você, ouvinte, você que nos assiste pelo YouTube, siga-nos no Instagram, @radio.interativa, no Facebook também, @radio.interativa. Faça seu comentário, deixe ali a sua opinião, sugestão também, aceitamos, não é sempre bom trocarmos uma ideia, não é, pastor? Amém. É muito bom. Verdade. E se você ainda não tem o aplicativo, baixe o nosso aplicativo lá na loja de aplicativos Play Store ou Apple Store. É o Rádio Interativa, só isso, Rádio Interativa. O desenvolvedor é o Caxias Host Internet. Baixe o nosso aplicativo e compartilhe também o link do nosso aplicativo para que alcancemos mais e mais pessoas. Pelo Instagram, você nos seguindo, a gente segue você de volta, tá bom? E você acompanha todas as nossas atividades semanais, não é? E fica por dentro aí dos programas, dos horários. Fazemos parte do CAF África, somos uma extensão, não é, do CAF África. Estamos há 10 anos ali na África, no país de Burkina Faso. Não sei se você já ouviu falar, mas procure saber. Então, os missionários Roberto e Simone, casal abençoado, estão ali. Esse casal está ali há 10 anos fazendo a obra do Senhor, falando do Senhor Jesus, promovendo cursos profissionalizantes e educacionais e diversas atividades, atendendo aquele povo ali na cidade de Bobo Dioulasso, no oeste africano. Seja um parceiro CAF, é o convite que a gente faz. Seja um parceiro CAF, acessando www.cafafrica.org, e você, acessando, verá a aba doação, e pode ser aí a sua doação que vai fazer a diferença na obra missionária, e Deus lhe abençoará. Seja um parceiro CAF, vamos juntos, porque juntos construímos sonhos. Você que nos assiste, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, faça isso agora, é rápido e não custa nada. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos, deixe o joinha e também compartilhe, para que alcancemos mais e mais pessoas, para que sejam evangelizadas, para que o nome do eterno nosso Deus seja glorificado. Ficaremos felizes. E gostaria também que você
seguisse o Instagram do CAF, né? Falei do site aí, do nosso portal, mas segue o Instagram do CAF, @CAFAfrica ou @CAFBrasil.oficial, para você acompanhar as atividades do CAF, @CAFAfrica ou @CAFBrasil.oficial. Tá bom? E é isso. Fique na paz de Cristo. O pastor José Carlos será um instrumento para falar a palavra de Deus para mim e para você neste momento. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando o povo de Deus em toda a terra, porque esse é o propósito do Senhor. Inclusive, estaremos falando hoje sobre a unidade do corpo de Cristo, e é bom, né? Mesmo que à distância, mas podemos estar unidos em Cristo. Vamos estar, então, orando ao Senhor e depois estaremos ouvindo alguns louvores para exaltação do nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Criador bendito, glórias e honras sejam dadas ao teu nome. Pai eterno, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a te exaltar, porque através do sangue do teu Filho derramado na cruz do Calvário, alcançamos a graça e a paz que há em Cristo Jesus. Que tu possa estar abençoando as nossas vidas, os nossos corações, abençoando também os nossos ouvintes, meu Senhor amado. E onde estiver um dos teus filhos, com certeza ali estará a tua presença. Que o Espírito Santo, Senhor amado, que veio para unificar, unir a tua igreja num corpo, meu Senhor amado, mediante a fé. Que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa, Senhor, a cada família representada. E que assim, meu Senhor amado, as vidas sejam abençoadas, fortalecidas no Senhor e na força do teu poder. Abençoe, meu Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Também abençoa, meu Senhor, a palavra que estará sendo ministrada e que assim ela possa falar a cada um de nós, pois a tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, é penetrante, mais que espada alguma de 2 gumes, Senhor, que possa penetrar até a alma, divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Que assim o Senhor esteja abençoando o teu povo com paz, que nós pedimos agradecido no nome de Jesus, o teu Filho amado. Que assim estaremos agora louvando ao Senhor, ouvindo louvores que exaltam o nome do Senhor. Esteja conosco aí participando e intercedendo também, e Deus seja exaltado na tua vida. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no
maligno te enfrentar. Ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é.
Graças a Deus. Então estamos aqui, ouvimos aí seus louvores maravilhosos e agora o Senhor estará falando conosco através da sua palavra. E que assim estaremos lendo aqui a palavra de Deus no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 12 também, alguns versículos. Aqui nós vamos entender nesse texto a respeito da unidade da igreja, do corpo de Cristo. No culto passado até falamos sobre isso, esse propósito de Deus em relação ao evangelismo, mas hoje estaremos falando também a respeito dessa unidade no mesmo corpo, ligado através do Espírito Santo. Que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou do corpo, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então só apenas até aqui. Então nós observamos que Paulo aqui, ele quis mostrar para nós, né? Mostrou para aquele povo naquele tempo e chegou até nós esta palavra, mostrando a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós sabemos que assim como os membros do corpo humano fazem parte do mesmo corpo, não é? Por exemplo, o meu corpo tem vários membros, o teu corpo tem vários membros, mas é o mesmo corpo. E assim a igreja de Cristo também. Apesar de sermos diferentes uns dos outros em relação a alguns pensamentos, até atitudes e às vezes até assim, como os membros são diferentes uns dos outros. Eu sempre costumo comparar, né, e falar sobre os membros funcionando em prol do corpo, porque a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. E o ser humano, como tem a cabeça que orienta em relação a tudo aquilo que os membros do corpo vão fazer, a igreja também é orientada por Cristo, através do Espírito Santo, com diferentes dons, né, com diferentes operações, com diferentes ministérios, mas ligado ao mesmo corpo. Nós observamos, por exemplo, eu sempre costumo assim, quando estou reunido com os irmãos, falar sobre as ações dos membros em benefício um do outro. Por exemplo, se eu preciso de uma ferramenta e ela está a 3 metros, né? Eu com os olhos eu consigo ver, mas eu não consigo pegar essa ferramenta com os olhos. Aí os olhos veem, mas eu tenho que usar outros membros do corpo para que essa ferramenta seja usada pelo meu corpo. Porque, por exemplo, aí eu vejo está a 3 metros. Aí o que eu vou fazer? Como que eu vou pegar se com os olhos eu não consigo? Aí eu tenho que usar os pés, eu tenho que ir com os pés andando até essa ferramenta. E chegando lá, ainda não consigo trazê-la com os pés. Eu preciso de usar as mãos para pegar essa ferramenta. E talvez até para usá-la com as mãos. Então são assim. Como há outros membros, como os ouvidos. Às vezes a gente ouve, mas não tem como resolver só com o ouvir. Esse ouvir vai ser a mensagem para a gente tomar a atitude necessária. Mas aí vai depender talvez de outro corpo, de outro membro, melhor dizendo, não de outro corpo, né? Então a gente vai usando assim, né? E vamos supor que alguém chega para mim, até numa mensagem de ligação, fala assim: pastor, eu preciso disso e disso e disso. O senhor tem como trazer para mim? Ele é também um membro do corpo de Cristo e está à distância. E eu vou ter que fazer o quê? Sim, ouvir a tua mensagem com os ouvidos. Essa ferramenta, esse algo que você precisa, está aqui próximo. Eu vou pegá-la para você e vou levar até você. Aí você vai usar.
né? Então, assim, o corpo de Cristo, que é a igreja, vive assim, às vezes sempre dependendo um do outro, independente de distância ou de ser da mesma família física ou congregar juntos ou em outra denominação, mas é ligado, tem que estar ligado a Cristo. Então a gente vê essa harmonia entre os membros do corpo, mostrando para nós também a harmonia que a igreja deve trabalhar. Até esses dias, conversando aqui com o irmão Marcelo, eu falei sobre uma certa feita que Jesus foi questionado por seus discípulos, que eles encontraram alguém expulsando demônios e pregando em nome de Jesus. Ele disse ali: nós o proibimos. E Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então nós observamos aqui essa grande necessidade para que haja o desenvolvimento do corpo, né? Por exemplo, se a mão for atrofiada, vai ter diferença, vai ter dificuldade para a pessoa, para esse corpo ser usado. Então por isso que a Bíblia nos orienta, até mesmo os nossos membros do corpo serem apresentados a Deus em santificação e honra, porque todo o nosso corpo ele deve ser apresentado a Deus, mostrando-nos a palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo. E logo então os nossos membros, o membro do nosso corpo, eles devem ser usados para a glória de Deus. E se assim é, em relação ao corpo humano, nós também, como igreja de Cristo, precisamos estar unidos. Ah, não, mas ele não congrega com a gente, ele não é dessa igreja, ele é da outra igreja. Não, não é outra igreja, ele congrega em outro lugar. A igreja é a mesma, né? Nós observamos que o Senhor Jesus, ao falar a respeito do arrebatamento ou da vinda do Senhor, ele disse que poderão estar duas moendo no moinho, uma ser tomada, outra será deixada. Poderão estar dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Poderá estar dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso fala, então, por que isso pode acontecer? Se não estiver ligado ao mesmo corpo, não vai subir, não vai ser alcançado, entendeu? Então não é só estar junto, não é estar só, congrega junto comigo. Não, não é suficiente só congregar junto em relação fisicamente, mas é ligado, tem que estar ligado através de Cristo, né? Nós sempre falamos na nossa fala aqui que Deus estava no seu Filho reconciliando consigo o mundo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se todos que querem se achegar a Deus, existe a reconciliação feita por seu Filho Jesus Cristo. E logo então, você crendo em Jesus Cristo como teu Salvador, confessando isto, você estará ligado ao corpo de Cristo. Observamos bem aqui no versículo, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Se você se ligou a Cristo, você está ligado ao corpo. E aí nós somos membros uns dos outros. Nós podemos ser crentes individuais, eu sou, você é, ele é, outro é, mas num corpo nós somos unidos. Precisamos estar unidos e entender isto. E ainda diz o versículo seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aqui não está falando do batismo em águas, mas está falando de receber o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo ou o Espírito Santo, que é o que nos trouxe a Cristo e o que habita em nós, mantendo em nós a comunhão com Deus, né? E assim estamos ligados diretamente. Quando nós confessamos a Cristo, nós estamos ligados ao Pai através de Cristo e logo então somos membros do corpo de Cristo, porque bebemos desse mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Observe bem, o nosso corpo humano, ele tem em nós um Espírito, que é o Espírito do homem. Porém, para estarmos ligados ao corpo de Cristo, precisamos ter o Espírito de Cristo,
Porque a própria Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é necessário que tenha, né, essa graça de Deus na vida, e esse entendimento, e ter bebido desta fonte inesgotável. Como o Senhor Jesus disse, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, de graça, da água da vida. Se você beber desta água, o próprio Jesus disse que você não vai ter mais sede. Isto é, você não vai ter dificuldade ou dúvida. Será que eu preciso arrumar um Salvador? Eu preciso de alguém para interceder por mim diante de Deus? Não, você já tem o próprio Cristo que está à direita de Deus intercedendo por nós. E o Espírito Santo que está em nós também, nos ajudando nas nossas fraquezas e levando as nossas necessidades e as nossas orações diante do Pai, né? Então, assim é estar ligado a Cristo. E mais, isso formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então não faz diferença. Eu acho que nós já até falamos nesse programa, não sei, em outra ocasião, a respeito desse texto. Não sei se foi nesse mesmo texto, porém, mesmo assunto. Então observa-se que a unidade do corpo é uma necessidade. Porque nós estamos em comunhão com Cristo. A distância não importa, né? Porque o Espírito Santo, mesmo quando Deus fez, né, criou os céus e a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. E ninguém pode fugir do Espírito de Deus. E se você tem comunhão com ele, não importa o lugar ou a situação em que você esteja. Não é só na alegria, até mesmo na dor. Porque lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, vai dizer que o Espírito Santo geme conosco com gemidos inexprimíveis. E ele leva diante de Deus as nossas orações, porque às vezes não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele leva diante de Deus as nossas orações. E assim nós estamos ligados mesmo na tribulação. A tribulação não separa o crente de Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas ligado a Cristo, logo então nossos pecados foram perdoados. E entramos em comunhão. E estando em comunhão com Deus, o pecado não tem domínio sobre nós. Glórias a Deus. E assim aqui nós vamos agora ao versículo, concluindo este versículo. Agora vamos para o versículo de número 14, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Não tem uma pessoa com um membro só. Um membro não é um corpo, um membro é um membro. É por isso que nós não podemos ser individuais. Eu sou crente, mas eu sou crente. Mas ninguém mais é. Não, se você entende assim, você ainda está fora da revelação da palavra de Deus. Porque, inclusive, a gente vê que Elias, quando houve aquela batalha lá contra os profetas de Baal, Elias pensou estar só. E Deus falou: não, Elias, você não está sozinho não. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, a igreja, ela não é só você e nem só eu. A igreja é um corpo. Então, que Deus abençoe a tua vida. E diz mais ainda o versículo de número 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O pé pode ser o pé, né? Mas ele faz parte do corpo. Porque se você precisar ir uma longa distância sem pés, a não ser que alguém te transporte, né? Mas aí vai precisar de alguém para fazer essa, né? E o corpo aí vai estar deficiente. Mas em Cristo nós não podemos estar deficientes. Precisamos, inclusive, estar perdoando um ao outro, mesmo sendo diferentes, tendo, às vezes, alguns entendimentos um pouco diferentes. Claro que a base doutrinária não pode mudar. Tem que estar ligado a Deus através de Cristo. E até mesmo a cabeça. Não pode dizer, não sou do corpo. Claro que aí está falando do corpo humano, porque a cabeça da igreja é Cristo. Mas a gente sabe que a nossa mente, se a mente estiver ruim, as mensagens não chegam ao objetivo. Entendeu? Então nós precisamos estar ligados através de Cristo. Aqui diz que, em versículo 22, ambos os membros do corpo,
que parecem ser mais fracos são necessários. Então todos os membros do corpo são necessários. A gente não pega um membro do corpo, eu não preciso muito desse membro, a gente precisa, não é? Glória a Deus. A gente precisa de cada membro do corpo. E ainda diz mais um versículo aqui para nós concluirmos esta fala, que diz assim, o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Tá vendo? A gente não usa os membros do corpo para cuidar do próprio corpo. Por exemplo, para a gente tomar banho, a gente precisa de usar as mãos. Conforme já falamos, vários membros são usados de acordo com a necessidade, ou um membro é usado para tal necessidade, mas precisamos de estar todos unidos em Cristo. E se a gente for completar aqui no final, né, para concluirmos aqui, Paulo está dizendo até no ministério, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm o dom de curar. Não, são diferentes dons, mas o corpo é o mesmo. Então, às vezes, Deus te usa numa área, Deus usa a mim em outra área, usa a outro em outra área, e assim o corpo vai sendo edificado, vai crescendo, né? E até o aperfeiçoamento completo ao grande dia do Senhor. E aí, concluindo, para a gente não alongar muito, diz que o versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, nós observamos aqui a necessidade do corpo estar unido, mesmo tendo diferentes dons, e até mesmo fazendo diferença em algumas coisas que não ferem a sã doutrina, que não ferem os princípios de Deus, porque precisamos analisar. Tem coisas que não dá para mudar, não tem como mudar, né? Inclusive o sacrifício, mas o sacrifício não precisa, o sacrifício de Cristo. Não. Se alguém anular o sacrifício de Cristo, está em contradição com a palavra e não tem paz com Deus, né? Então é preciso estar ligado. Mas não preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há comunhão, né? Então a gente precisa estar assim. Não, mas eu nunca pequei. Também é mentira, porque quem que não pecou? Não, mas não tem jeito. Tem jeito, porque Cristo morreu por todos. Então logo se arrependeram, ou se nos arrependemos, alcançamos misericórdia da parte de Deus. E Pedro falando, né, lá no seu discurso, em Atos capítulo de número 2, a partir do 37, ele chamou a atenção da multidão, né? Quando perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos? E não, ele aconselhou ali, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos quantos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E assim o corpo está sendo formado e será formado para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e a tua casa, e estaremos então ouvindo mais um louvor, e depois voltaremos a orar para agradecermos a Deus por esta oportunidade. E coloque aí diante do Senhor a tua petição, a tua oração, e fale você mesmo com Deus também. Você pode orar, em nome de Jesus você pode pedir, e se você crê, segundo a vontade de Deus, Ele vai te atender e vai te responder para a glória do nome dEle e para a edificação da tua vida. Vamos ouvir o louvor e voltaremos orando depois. Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos
da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será sem tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será sim tantos como a areia da praia. Amém, graças a Deus. Ouvimos aí mais um louvor de exaltação ao nome do Senhor. E agora estaremos orando e agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. E continuamos a contar com você nas tuas orações, nas participações. Eu gostaria, irmão Marcelo, de estar fazendo aqui um anúncio. Pode? À vontade. É que nesse sábado nós estaremos um culto aqui bem próximo, né? Bênção pura. Na rua, conhecida como Rua do Coronel. Será um culto ao ar livre, né? Quem sabe você estará livre, né? Para estar conosco ali a partir das 19 horas, mesmo próximo à casa do Coronel ali. Então, Deus abençoe você. Estaremos orando aqui para agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Criador bendito, graça e glória sejam dados ao teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui no nome do Senhor Jesus, falando da tua palavra, falando do teu reino, do teu grande amor para conosco. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, meu Senhor, em toda a terra, porque a tua igreja, meu Senhor amado, ela está sendo edificada a cada dia por meio da tua palavra, da pregação do evangelho, porque o Senhor nos ordenou a fazer isto, a pregar o evangelho. E ainda está sendo pregada esta palavra. Que teu Espírito Santo Consolador possa conduzir, meu Senhor, a cada vida e falar aos corações, revelando a Cristo, o teu Filho, como Salvador. Pai amado e Criador bendito, nós te louvamos e pedimos também, meu Senhor, por esta pessoa, por esse período de oração, por essas pessoas que estão, meu Senhor, colocando diante de Ti as suas necessidades. Porque o Senhor nos aconselha a lançar sobre Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Socorra o teu filho, socorra a tua filha, abençoa esta família, meu Senhor amado, com a tua bondade, com a tua misericórdia e a tua bênção, porque a bênção do Senhor, aleluia, em Cristo Jesus, está a dispor daqueles que creem. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo. E assim, meu Senhor, dando saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Muito obrigado por tudo, que o teu nome seja exaltado e as vidas abençoadas e as almas salvas no nome do Senhor Jesus. E o Senhor esteja abençoando todos os seres humanos, pois a palavra de Deus nos diz para interceder, orar por todos os homens, para que tenhamos paz, tenhamos dias melhores. Que a bênção do Senhor seja conosco. Nós agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga. Que Deus continue te abençoando. E até o próximo programa, A Voz da Boa Semente. E Deus seja conosco. Amém? Graças a Deus.